Entre 5 de dezembro de 1917 e 13 de fevereiro de 1919, Portugal assistiu ao confronto entre dois sistemas de governação, com ações e concretizações políticas e militares empreendidas tanto por republicanos como por monárquicos. Neste processo, a imprensa desempenharia um papel importante como veículo de comunicação política. O advento da República Nova, com o golpe sionista de dezembro de 1917, evidenciou a existência de fações e redes, quer monárquicas, quer republicanas, visíveis da escala local à nacional e expressas a nível regional, por exemplo, no Alto Douro Vinheteiro. O desenvolvimento de redes políticas monárquicas foi promovido pela necessidade do novo regime conservar uma coligação de apoiantes, desde republicanos históricos a monárquicos, colocando-os em lugar-chave na administração periférica do Estado. Ao pretender refundar a República, afastando o Partido Democrático que se encontrava no poder, Sidónio Pais possibilitaria o crescimento de grupos políticos conservadores, tanto republicanos como monárquicos. Em consequência, abria-se um clima de confronto político que se repercutia nas páginas dos jornais locais e regionais, onde se multiplicavam as acusações de perseguição aos republicanos. A comunicação da imprensa relativamente à nova situação política assumia diferentes configurações, de acordo com a facção política de cada periódico. Assim, a imprensa afeta ao Partido Democrático veiculava um discurso acutilante, procurando manter a transmissão do seu ideário político através de artigos de opinião e de reportagens de reuniões republicanas. Criticava-se abertamente Sidónio Pais, apelidando-o de ditador. Considerava-se a nova situação política um equívoco, acusando Sidónio de ter proclamado tratar-se de um movimento republicano, mas feito por oficiais monárquicos. Por sua vez, a imprensa ligada ao Partido Unionista, colaborante do novo regime, procurava justificar os acontecimentos políticos, fundamentando a dissolução de organismos administrativos com o facto de se moverem por interesses partidários. Ao mesmo tempo, a imprensa republicana informava da existência de coligações, no contexto das eleições presidenciais de abril de 1918, entre monárquicos e partidos republicanos emergentes. Denunciava-se, dessa forma, a permanência de jogos de interesses entre grupos políticos diferentes, mas com um objetivo comum: alcançar o poder. Na sequência do assassinato de Sidónio Pais, em dezembro de 1918, o poder central ficou nas mãos das juntas militares. A nova conjuntura daria aso ao reforço da rede de sociabilidades políticas monárquicas, que rapidamente se uniram às novas autoridades militares. O fortalecimento da presença monárquica nos corpos administrativos propiciaria a eclosão, em janeiro de 1919, no edifício do Governo Civil da cidade do Porto, de um movimento militar que ficaria conhecido como Monarquia do Norte. O texto da proclamação justificava os acontecimentos. O governo em funções mostrara-se fraco para impedir o avanço da anarquia demagógica. Considerava-se, por isso, evidente a falência do regime republicano, justificando a urgente necessidade de salvação da pátria, em que o regresso ao regime anterior representava a única esperança capaz de alentar o espírito nacional e a aspiração da grande maioria dos portugueses. Um ano antes, em diversos artigos de opinião, a imprensa republicana alertava para o perigo monárquico, citando jornais estrangeiros que afirmavam que o dezembrismo trará a ordem a Portugal, país monárquico governado por uma minoria republicana. Para o autor do artigo, afirmações como esta, repetidas por jornais monárquicos portugueses, aliadas ao rumo político que o país tomava, faziam antever o perigo da monarquia estar restaurada ainda antes do final da Primeira Grande Guerra. Porém, a existência política da Monarquia do Norte não duraria um mês, terminando em 13 de fevereiro de 1919. Iniciava-se então o processo de regularização institucional com a recondução de pessoal político de feição republicana. Restaurava-se o sistema do governo republicano, que seria denominado Nova República Velha. Neste processo, revelar-se-ia de importância capital a rede de influências republicana,
que se mantivera sempre ativa em defesa da República, acabando por conseguir o regresso dos republicanos ao poder municipal e regional. Sobre a conjuntura histórica apresentada brevemente, uma década depois, o notável escritor Raul Brandão, escritor português, viria a escrever as suas memórias impressivas, designadamente sobre Sidónio. Isto constitui para nós nesta investigação um exemplo de um caso de estudo a analisar no contexto das representações sociais e políticas que nos permite entrar mais por dentro nesta ambiência histórica. Antes, porém, de entrarmos numa leitura mais pormenorizada de Sidónio, das Memórias, terceiro volume de Raul Brandão, gostaria de apresentar um fragmento de um estudo interpretativo sociológico do sidonismo, ou República Nova, regime político, assim considerado por um notável sociólogo português que igualmente estudou este período. O sidonismo, como episódio decisivo no processo de recomposição fascisante das classes possidentes nacionais, não ultrapassa o estádio da ditadura, sob os mecanismos políticos de representação e arbitragem do liberalismo tradicional. Autoritária e repressiva como foi, nunca a ditadura chegou, no entanto, a ser uma ditadura completa. Nunca o Parlamento, nem os partidos, nem a imprensa de oposição foram totalmente banidos. Passando um pouco à frente, já para meados de outubro de 1918, as forças mais dinâmicas do Bloco em vias de constituição, militares ou monárquicos e, em geral, ambas as coisas ao mesmo tempo, tentaram com efeito promover um salto qualitativo na repressão da antiga classe política. É nessa altura que surgem, nomeadamente no Porto, as primeiras forças de repressão irregulares de trauliteiros, que o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros da Monarquia do Norte comparou aos sumatenes catalães institucionalizados pelo regime de Primo de Rivera. Sidónio Pais, de seu nome completo Bernardino Cardoso da Silva, nascido em 1872 e assassinado em 1918, foi uma figura elogiada por muitos, denegrido por outros, bem como o seu regime, o sidonismo ou República Nova, tem sido objeto e motivo de várias narrativas e interpretações opostas em diferentes momentos e tendências historiográficas. Raul Brandão, escritor e também militar de carreira, antigo colega de Sidónio Pais na escola militar, traça-lhe o perfil pessoal e social, iluminando, quanto a nós, em estilo memorialístico, quase cinematográfico, mas com rigor histórico, sentido de humor crítico e profunda reflexão, o enredo e ambiente político-social deste período conturbado de fraturas, confrontos político-sociais, proporcionando-nos uma leitura empolgante e compreensão mais densa, como é próprio da sua inovadora escrita literária da matéria histórica, que pensa e trabalha por dentro acontecimentos e figuras. A obra memorialista de Raul Brandão, constituída por 3 volumes, autor clássico da literatura portuguesa e intelectual fino escolar, representa, quanto a nós, na nossa contemporaneidade, um repositório de ideias polifacetadas e inovações marcantes. Escritor, para um jornalista, para outros publicista, mas sempre em importantes jornais e revistas do seu tempo, coevo dos finais da monarquia constitucional, da Primeira República Portuguesa e da Grande Guerra, legou-nos sobre este período histórico nacional um testemunho memorialístico único na sua obra polifónica Memórias, que ajudam a reconstituir a atmosfera desta época. Obra inovadora de género híbrido, quer autobiográfico, diarístico, memorialístico, histórico ou ficcional. As memórias abarcam este período complexo de profunda crise e mudança político-social de Portugal, de que Brandão é testemunho angustiado. Atravessadas por arenas políticas, as memórias brandonianas são uma narrativa urdida em curtas e impressivas descrições
e interpelações com distanciamento crítico, onde emergem quer os grandes nomes públicos, quer homens das letras e das artes ou figuras públicas notáveis desta época, entre outras, e como já dissemos, Sidónio Pais, quer o povo obscuro dos humildes e vencidos, as intrigas e cotidianos triviais da ambiência social. Observe-se então, enquanto exemplo paradigmático ao nível abrangente da comunicação e do pensamento, o capítulo do terceiro volume Sidónio, documentado por informações controversas, panfletos volantes, folhetos impressos, jornais de referência à imprensa notória da capital, onde Brandão na altura residia, uma época de guerra e epidemias mortais em que o espectro da morte e os desejos de salvação se impunham no geral da população. Daí que a abordagem a este texto brandoniano ganhe, quanto a nós, em ser desenvolvida no campo da nova história da cultura e da sociologia, pela via das representações sociais e da cultura e do poder, seguindo designadamente autores como Roger Chartier e Pierre Bourdieu. Perspectivas que aqui seguimos e cujas visões semelhantes contribuem para se compreender a dinâmica e complexidade desta realidade e do mundo social das práticas culturais e políticas. O texto memorialístico sidónio, que temos e passaremos brevemente a analisar, transcrevendo alguns fragmentos, inicia-se sugestivamente como que em suspense, qual peça dramática. E citamos: golpe de mágica, de um dia para o outro. Todo o cenário se transforma. Outros interesses e mais ódios. E desenvolve-se numa impressiva narrativa em 4 sequências cronológicas ao longo de um ano, entre dezembro de 1917 a 22 de dezembro de 1918. Um período, considerado por Brandão, de nevrose política e ódios, em que, de modo nada linear, o escritor encena expressivos quadros cotidianos sociais, momentos e acontecimentos políticos descritos em género dramático. Configura-se assim este texto como um diário político e social, atravessado por relações, tensões, conflitos e interesses contrastantes de sujeitos e grupos que permeiam o discurso memorialístico em múltiplas representações sociais e lutas de representações, em que se revela um poder simbólico, permitindo compreender a dinâmica e complexidade de uma realidade histórica heterogénea. Perante esta conjuntura política observada por Brandão mais por dentro da ação humana e da vida, Brandão, escritor, caricaturiza com humor inteligente e sensível figuras dominantes, fazendo, por fim, esta reflexão profunda sobre sujeitos, grupos, atores, redes e instituições, o povo e até países, Portugal e Espanha, interpelando-se e convocando-nos dubitativamente em modo existencialista. Então, a propósito de ainda dezembro deste período, dezembro de 1917, antes o assassinato de Sidónio. Pela primeira vez, o povo de Lisboa, que defendeu os bancos em 5 de outubro de 1910, aproveita a ocasião e assalta as lojas. A casa do Afonso Costa, que era o primeiro-ministro, é saqueada. Uma peixeira fugia com um candelabro e já outras vistas se preparavam para mais assaltos. Afonso Costa foi preso no Porto. Os monárquicos diriam que em Elvas. A saída foi dramática. Isto é o que contam os monárquicos do Porto como uma esperança secreta que amanhã pode ser realidade. É que toda a gente está farta de políticos, mas pergunta-se, os democráticos e os políticos deixam-se espoliar pelo Sidónio? 18 de janeiro de 1918, derrubo do governo de Afonso Costa e destruição do Presidente da República, Bernardino Machado, pela junta revolucionária presidida por Sidónio, com quem, e diz Brandão, estão todos os conservadores e a província. 14 de dezembro de 1918, morte de Sidónio, outro assassinato. Refere-se aqui, nota de rodapé, que isto é comentado em papéis espalhados em Lisboa. Estava exausto. Era uma figura alta e distinta, adorado pelas mulheres, e que não conseguia passar sem saias à sua volta. Não sei se pressentiu o fim do grande partido que apoiara ou apoiava Sidónio. Ficaram de um dia para o outro meio dúzia de pessoas. 22 de dezembro
A toda a hora se espera outra revolução em Lisboa. A toda a hora, atrás de um movimento conservador, prepara-se sempre um movimento jacobino. Ódios e mortes. Sidónio foi a bandeira dos monárquicos. Ao fim do mês, que é o que pode durar, temos uma espada imposta pelos conservadores. Atendendo agora à potência política da literatura, contra os poderes do mundo, segundo a filosofia de Deleuze, que nos é sugerida por este texto de Raul Brandão, que procede, como vimos, por linhas de fuga, ao semelhança do que ocorre na escrita universal brandoniana, poderá deduzir-se que, e citamos Deleuze, a literatura, como estilística da existência, remete necessariamente à ética e à política, pois, afinal, são os estilos de vida que nos constituem historicamente de um modo ou de outro. Criar, nesse contexto, significa, pois, estabelecer uma relação consigo que nos permita resistir, furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem-se contra o poder. Assim se justifica e fundamenta a nossa escolha deste estudo de caso a desenvolver ainda. Muito obrigada.